Olá, jovens, tudo joinha? Estamos aqui com mais uma resolução de exercício, mais uma vez de linguagens formais e autômatos. Esse exercício foi proposto por mim. Ele diz o seguinte: mostre que se A e B são regulares, então A barra inter B é regular. Ok, então vamos lá. Eu vou resolver esse exercício em dois caminhos, tá? E a primeira proposta de solução minha é a ideia dessa prova vai passar pela ideia de a gente construir um AFD que vai simular a execução simultânea de dois AFDs. Então, imagine um AFD 1, representado pelos estados A1, A2, AM, até a M, né? E temos um AFD 2 aí, que está sendo representado aí pelo diagrama de estados com os estados B1, B2 até Bn. Tá? Então, a ideia é utilizar os próprios estados dos AFDs apresentados e construir esse novo AFD realizando um produto cartesiano entre esses estados e estabelecendo apropriadamente as transições entre esses estados, de forma que a gente simule a execução simultânea desses dois AFDs. Então, essa é uma ideia geral, tá? Sobre a prova, como a gente vai caminhar essa resolução, essa demonstração. Mas se você quiser ver um exemplo concreto, né, uma ilustração dessa demonstração geral, você pode olhar esse exercício que já na sua tela aí, esse outro vídeo, que vai apresentar esse conceito de uma maneira concreta através de dois exemplos, dois AFDs, e como fazer, por exemplo, nesse vídeo, a união das linguagens reconhecidas por esses dois AFDs. Bom, ok, esse é o espírito e a gente vai trabalhar com a interseção e a gente vai estar preocupado em que os estados finais dessa prova sejam todos aqueles estados em que contém ao mesmo tempo um estado final, tanto da máquina 1 quanto da máquina 2. Tudo bem, então vamos lá. Primeiro vamos lançar a mão de uma definição de que uma linguagem é chamada de uma linguagem regular se algum autômato finito determinístico a reconhece. Essa é uma definição. Então eu vou utilizar dela para fazer o meu passo a passo da prova. Então o que é que a gente precisa provar? Provar que se A e B são regulares, então a barra inter B é regular. Tudo bem. Então o nosso primeiro passo é esse. A barra inter B é regular se for possível construir um FD M que a reconheça. Pela própria definição de linguagem regular, como eu coloquei aqui em cima, definição 1. Tá? Então, se A e B são regulares, é possível então construir duas máquinas, MA e MB. Essas duas máquinas reconhecem as linguagens A e B, respectivamente, também utilizando uma consequência da definição 1. Ok. Agora a ideia é construir um FD-M a partir de MA e MB. E a proposta, na realidade, é que esse M reconheça A barra inter B. Então vamos lá. Para eu mostrar a construção desse AFD, a ideia é mostrar todos os seus 5 componentes. É uma 5-upla, então eu vou apresentar de início o conjunto de estados Q. O conjunto de estados Q será o produto cartesiano
dos estados de A com os estados de B. Bom, o alfabeto, nós estamos utilizando o mesmo alfabeto para ambas as máquinas. Isto não é obrigatório, tá? É possível que o alfabeto da linguagem A não seja o mesmo alfabeto da linguagem B. Essa prova é uma prova mais simplificada e nós estamos admitindo que o alfabeto é o mesmo para ambas as máquinas. Mas é possível sim fazer essa demonstração ainda com alfabetos diferentes, tá? Ok. O terceiro elemento é a função delta, tá? Bom, a função delta como é que nós estabelecemos ela, tá? Então, temos aqui, como toda a função delta de uma FD, ela mapeia como argumento de sua função um estado e um símbolo, são dois argumentos, e ela vai mapear estado, símbolo, para um outro estado da máquina, tá? Então, é um par, estado, símbolo, e vai ser mapeado para um estado da própria máquina. Então, esse estado é um estado diferenciado, visto que o nosso conjunto de estados ele é fruto de um produto cartesiano entre dois conjuntos, Q de A e Q de B, tá? Então, eu vou colocar cada estado dentro da função de transição representado pelo par R1, R2, tendo em conta que R1 pertence aos estados de A e R2 pertence aos estados de B, tá? Então, a explicação dessa função de transição é que eu quero, na realidade, mapear para a dupla correspondente à execução que seria feita numa máquina A, à parte, e a execução que seria feita numa máquina B, à parte. Isso está representado pelo deltinha de A, R1A, representando a execução, vamos dizer assim, de uma thread, se eu posso falar assim, de execução da máquina A, e o deltinha de B, R2A, sendo aí representante aí dessa outra thread, vamos dizer assim, da execução da máquina B, tá? Fazendo isso, eu garanto que é como se eu guardasse os estados a cada símbolo que eu passo em ambas as máquinas, nas duas máquinas ao mesmo tempo. Lembrando que a ideia é executar uma simulação simultânea dessas duas máquinas. Bom, o estado inicial é o par, Q de A, Q de B, tá? Temos o conjunto de estados finais, que são representados por pares, né? R1 e R2. Esses pares pertencem ao produto cartesiano de QA por QB. Então, R1 pertence a QA contra a barra FA, em que R1 é um estado simples da máquina A. E R2 pertence a um estado final da máquina B. Por isso que R2 pertence a FB. Então, o conjunto de estados finais são todos aqueles estados, R1 e R2, de forma que R1 é um estado simples de A e R2 é um estado final de B. Ok. Então, por fim, dizemos que como é possível construir M, essa máquina que foi proposta, então podemos dizer que a barra inter B é regular. Logo, se A e B são regulares, então a barra inter B também é regular. Retomamos a afirmação e finalizamos a nossa demonstração. Vale a pena salientar que essa demonstração ela apenas propõe
ou AFD, mas a gente não está aqui provando a corretude dessa construção. Se a gente quiser fazer uma prova mais completa, seria necessário a gente também provar a corretude dessa construção aí, dessa máquina. Ok. Bom, existe um outro caminho, que é um caminho mais, acredito eu, mais tranquilo, que é o caminho que você pode utilizar teoremas para auxiliar a sua prova. Bom, eu vou admitir que esses teoremas já estão demonstrados. Caso não, você precisa não colocar ele como teoremas, mas como lemas no meio da sua demonstração. E, obviamente, prová-los no percurso de sua prova. Se você admitir esses dois teoremas como verdade e utilizá-los, a sua prova será muito mais enxuta. Então, como será a sua prova? Se A e B são regulares, então a barra inter B é regular. A primeira afirmação que você faz é que se A é regular, então a barra é regular. Isso é fruto do uso do teorema 1. Se todas as linguagens regulares eu consigo fazer o complemento e garantir que que o resultado desse complemento, essa linguagem, é regular, então é possível afirmar que se A é regular, então a barra é regular. O teorema 2 vai me dar que se eu tenho A barra e B como regulares, eu consigo construir a barra inter B e ainda dizer essa linguagem ela é regular pelo teorema 2, pela mesma justificativa que eu assim já fiz. Então, se A e B são regulares, então temos que a barra inter B é regular. Isso facilita muito quando a gente tem em mãos o teorema 1, teorema 2. Quem sabe em breve aí nos próximos vídeos eu posso apresentar essas provas também. Bom, pessoal, acho que é isso. Espero que tenha gostado aí dessa resolução. E, novamente, se achou legal, curte, comente, compartilha, se inscreva no canal. E até a próxima. Um abraço.